Essa noite eu queria falar com vocês sobre a diferença que a fé, a confiança em Deus vai fazer em nossa vida, não é? O que é que muda, o que é que melhora, o que é que piora, não é? Nós conversamos sobre isso, em conhecer a Deus, em conhecer o seu nome, em conhecer o seu caráter. O que é que muda na nossa vida? Nós falamos isso há 2 semanas atrás. Em conhecer esse amor, o amor de Deus, o que é que muda? E hoje, o que é que a fé vai fazer de diferente na nossa vida? E você vai abrir lá em Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Nós separamos alguns textos da palavra, na verdade 3 textos aqui de Mateus, para que nós possamos meditar, possamos conversar. Deixa eu pedir a um diácono, por favor, uma diaconisa, me põe água aqui, por favor. Diz assim, Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, e eu quero que você preste atenção nas palavras. Quando um autor bíblico repete palavras, ele quer nos chamar a atenção para alguma verdade, não é? E você vai ver justamente isso. Por exemplo, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Na sua Bíblia é ansioso ou preocupados? Algumas Bíblias ansiosos, outras preocupados. A ideia é a mesma. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus 6, 27 agora, 6, 27. Qual de vós por ansioso, olha a palavra de novo, ansioso, preocupado, que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais, de novo, verso 28, que é a palavra que ele usa, ansiosos. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E eu queria também que você marcasse esse textozinho aí, sabe por quê? Porque aqui no livro de Mateus, em 4 momentos, Jesus chama os apóstolos de homens de pequena ou de pouca fé. E a gente também vai juntar isso aí para entender por que é que Jesus está chamando os seus discípulos de homens de pequena fé ou de pouca fé. E aí no versículo de número 31, olha de novo, portanto não vos inquieteis, não vos preocupeis, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos, qual é a palavrinha de novo que ele usa? Inquieteis, quer dizer, não andeis ansiosos. Percebam que o Senhor Jesus está repetindo a palavra. Ele falou ansiedade, ansiosos, inquietos, preocupados. É a mesma palavra. Se você atentar comigo, você vai perceber, porventura, no verso 26, olha o verso 26, olha como ele chama Deus. Como é que ele chama Deus? No verso 26. Pai Celeste, justamente, no verso 26, ele chama de Pai Celeste. Quando chega, justamente, no versículo 32, veja como é que ele chama Deus de novo. Qual é a designação? Pai, porque ele quer dar uma ênfase, ele quer trazer a ideia, tá certo? Qual a diferença que a fé vai fazer na sua vida e na minha vida? A fé nos vai livrar da ansiedade.
A confiança em Deus vai nos livrar da preocupação. E você está me ouvindo agora e você talvez esteja perguntando e pensando assim: mas pastor, nós não devemos nos preocupar com as coisas da vida? Sim. Nós não devemos estar preocupados com a questão de: será que Jesus está dizendo que a gente não tem que estar preocupado com roupa, ou com comida, ou com a vida, ou com amanhã? É isso? Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo que a gente tem que ficar dementes? Será que o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que ficar indolentes? Será que o Senhor Jesus está dizendo que a gente tem que ficar assim, abestalhado, sem se preocupar com as coisas? Não. Não. Ele está dizendo que a gente tem que trabalhar. Nós somos seres responsáveis. E como seres responsáveis, é claro que vai existir uma dose de preocupação com o amanhã. Vai existir uma dose de preocupação com a nossa vida, com aquilo que envolve a nossa vida. Comida, bebida, vestir, vestuário, tá certo? Mais tarde Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, que começou a entender que o Senhor Jesus estava para vir de maneira imediata, e alguns entregaram o seu trabalho, deixaram de trabalhar e começaram então a comer na casa dos outros irmãos, porque os outros continuaram trabalhando e eles foram parar porque disseram: Jesus vai voltar, para que a gente vai trabalhar? E Paulo foi muito duro. Paulo disse assim: se alguém não quer trabalhar, que não... Como é que é o resto? Que não coma. É porque vocês falam com máscara, a gente não chega aqui, não é? Quem não quer trabalhar, que não coma. Ele coloca isso muito claro. Então, o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer quando ele diz: não andeis ansiosos? O que é que o Senhor Jesus está querendo colocar para cada um de nós quando diz que nós devemos substituir a ansiedade pela fé, a ansiedade pela confiança? Qual é a ideia? Então, isso vai para o original aqui. A palavra aqui no original, a ideia aqui no original, é de mente dividida. Quando ele diz aqui: não andeis ansiosos, quando ele diz aqui: não andeis inquietos, quando ele diz aqui: não andeis preocupados, ele está usando a mesma palavra que Jesus usou quando repreendeu Marta. Vocês lembram que uma hora teve um momento que o Senhor Jesus foi visitar Marta e Maria, e a Bíblia diz que Maria se chegou, se quedou, caiu aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar. Mas Marta, preocupada em receber Jesus na sua casa, a Bíblia diz que ela começou a andar de um lado para o outro inquieta. E teve um determinado momento que ela chegou para Jesus e disse: Senhor, manda que minha irmã venha me ajudar. E qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, tu andas inquieta, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Presta atenção, a palavrinha ali, quando o Senhor Jesus disse: andeis ansiosa, você está andando muito ansiosa, você está muito inquieta. A ideia ali é que a atenção dela estava dividida. Estava dividida a tal ponto que ela se esqueceu de que uma coisa só era necessária. A mente dela estava dividida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós estamos com a nossa mente dividida, uma tensão começa a existir. Ninguém consegue ficar são, sem adoecer, com a saúde mental, com a saúde espiritual em perfeito estado, se ele estiver dividido. Se a mente dele estiver inquieta. É como se você estivesse andando em cima de uma corda bamba. Você vai ficar o tempo todo de que jeito? Tenso, preocupado para não cair. Era isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vocês estão tão preocupados para não ficarem com fome, vocês estão tão preocupados para não ficarem sem bebida, vocês estão tão preocupados para não ficarem sem vestes, vocês estão tão preocupados com o que aqui o amanhã vai trazer, e isso está deixando vocês tenso, e isso vai acabar com vocês. Ao invés de vocês estarem desse jeito, vocês precisam ter fé, vocês precisam confiar. E aí, amados,
E eu queria que você chamasse a sua atenção para isso. Marta, quando estava ali, Marta desviou o foco. Olhava para Jesus e olhava para as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Quando vocês começam a olhar para as outras coisas e para Deus, olhar para as outras coisas e para Deus, vocês começam a ficar ansiosos. E a fé vai embora. Porque o que é fé? É você colocar a sua confiança direcionada, focada nesse Deus. E o Senhor Jesus aqui vai nos ensinar algumas verdades. A primeira verdade que Ele vai nos ensinar está justamente no versículo de número 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Ele diz assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que é que Deus está me dizendo? O que é que Jesus está me ensinando? Ele está dizendo que eu tenho um valor diante dele. Enquanto que Deus cuida dos passarinhos, os passarinhos que não ajuntam em celeiros, os passarinhos que não semeiam, os passarinhos que não colhem, mas Deus não os deixa morrer de fome, e Deus é apenas o criador deles. Quando Deus fala de cada um de nós, quando Deus fala dos discípulos, Ele está falando não de criador, mas Ele está falando de Pai. Vosso Pai Celeste não vai deixar que vocês passem fome. Ele não vai deixar que vocês morram porque faltou comida. Porque Ele não é apenas o Criador e vocês são criaturas. Vocês são filhos. E é isso que Deus quer nos ensinar, que Jesus quer nos mostrar. Sabe, a minha confiança está alicerçada nessa convicção que eu tenho de que Deus não é apenas o Criador distante, mas Deus é um Pai que está preocupado comigo, que me dá valor. E aí Ele diz assim: não valeis vós muito mais do que as aves? Essa é a verdade. Não valeis vós muito mais do que as aves? E quando Ele fala das vestes, Ele diz assim: por que é que vocês estão andando ansiosos quanto a que hão de vestir? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, aí Ele diz assim: quanto mais a vós outros. Deus está dizendo, Jesus está dizendo, vocês têm um valor incalculável diante de Deus, porque Deus não olha vocês apenas como criaturas que Ele criou. Deus olha vocês como seus filhos. Aleluia. Essa é a ideia. Portanto, no verso 31 Ele diz: não se inquietem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque no verso 32 Ele diz assim: porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. E os gentios aqui são aquelas pessoas que não têm uma aliança com Deus. Os gentios aqui são aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Os gentios aqui é aquelas pessoas que não têm uma relação de pai e filho, ou de filho e pai. Como eles não conhecem esse Deus, como eles não conhecem o amor de Deus, como eles não conhecem o caráter de Deus, então o que é que acontece? Eles vão estar agitados. Qual é a normalidade deles? Estar agitados. Qual é a normalidade deles? Ficar ansiosos. E aí Ele está dizendo: os gentios aqui procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam dessas coisas. Olha de novo: vosso Pai Celeste. Entende isso? Deus trouxe você aqui nessa noite para que você possa sair daqui e dizer assim: eu confio no Deus. Eu confio no Deus que cuida dos passarinhos. Eu confio nesse Deus que veste os lírios do campo. Eu confio nesse Deus que é o Deus da minha provisão. Eu confio nesse Deus que é o Deus que cuida do meu amanhã. Porque Ele não é apenas o Deus criador, mas esse Deus é o meu Pai. E eu tenho com Ele uma relação, eu tenho com Ele uma intimidade. Presta atenção, queridos. Puxa, se Deus é o nosso Pai, se nós temos esse entendimento, por que é que muitas vezes nós nos lançamos à ansiedade e à inquietação quanto a essas circunstâncias? Justamente o que Ele está dizendo aqui: porque nós tiramos o foco.
nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para o amanhã. É isso que ele está dizendo. Por que vocês estão preocupados com o amanhã? Inquietados com o amanhã? Ele está dizendo, porque vocês estão olhando para lá, ao invés de olharem para mim. Vocês estão preocupados com uma coisa ou com outra, ao invés de estarem só olhando para mim e sabendo que eu não vou abandonar vocês. Amém? Graças a Deus. Segundo texto que eu queria que vocês abrissem aí, Mateus capítulo 8, verso 23. Você viu que em Mateus 6, ele chamou aqueles homens de pouca fé, de pequena fé. Vocês vão ver também que Mateus capítulo 8, verso 23, ele também vai chamar os apóstolos de homens de pequena fé, certo? Diz assim, então entrando 8:23, Mateus 8:23, então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhes então Jesus, por que temeis? Por que sois tímidos? Homem de quê? Percebeu que Jesus repreendeu de novo? Homem de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilhavam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Enquanto ali, os discípulos estavam preocupados com a questão de comida, com a questão das necessidades, com a questão do amanhã, aqui os discípulos vão passar por um momento que nós chamamos de circunstâncias desestabilizantes. O que é uma circunstância desestabilizante? É algo que vem para a sua vida e que você não espera. Os apóstolos entraram no barco, certos de ir para o outro lado do mar. Entraram no barco, certos de que iam fazer uma viagem até chegar do outro lado. Mas eles não contavam com a tempestade. Eles não contavam que as ondas iriam estar varrendo o barco. Eles não contavam que eles poderiam nesse meio termo, nesse meio caminho, no meio do caminho eles morrerem. Eles não contavam com isso. Chegou de repente, sem que eles esperassem. Amados, na nossa vida não é assim? Hoje de manhã eu estava falando justamente disso. O nosso irmão Aldo, algumas semanas estava aqui tocando conosco, Giovânia estava ali gravando o vídeo do culto, e aí Aldo vai, adoece, e aquilo que parecia ser algo tão comum, que era uma gripe, piorou. Aldo foi para Limoeiro, para do carro, Limoeiro, respirador. Veio sobre ele, 46 anos de idade. Quando começou essa pandemia, diziam que era pandemia, ia pegar quem? Grupo de risco. Quem era o grupo de risco? Não entrava nem criança, só entrava idosos e pessoas com comorbidades. Quer dizer, aquelas pessoas que já tinham uma complicação no corpo, patológica. Aldo com 46 anos. Quer dizer, às vezes há circunstâncias que vêm sobre a vida da gente e que nós estávamos numa vida normal, acordamos pela manhã, fizemos tudo tranquilo e daqui a pouco aquela tempestade se abate sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sem nós esperarmos, e isso desestabiliza cada um de nós. Isso tira o nosso sossego. Aquela tempestade tirou o sossego, aquela tempestade tirou a paz, aquela tempestade fez com que os apóstolos ficassem cheios de medo. Antes eles estavam ansiosos, agora eles estão cheios de medo. Por que eles estão com medo? Versículo de número 25. Olha aí por que eles estão com medo. Porque eles achavam, pelas circunstâncias que estavam ao seu redor, que eles iriam o quê? Perecer, que eles iriam morrer. O hino 328 do cantor cristão, ele explica isso melhor. Quando nós cantamos aquela estrofe que diz assim, não se te dá que morramos, quando os apóstolos chegam para Jesus e dizem assim, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir. Olha a ideia. Eles estavam dizendo o que a Jesus?
A gente está aqui morrendo, a tempestade está aqui com força, as ondas estão batendo no barco e o senhor está dormindo. Quer dizer, o senhor não está nem aí. É isso que ele estava dizendo. Não se te dá que morramos? Se a cada momento nos vemos se prestes a submergir, submergir é afundar. Então na mente deles o barco ia virar e eles iriam todos morrer. O medo tomou conta deles. Mas quando eles acordam Jesus, o que é que Jesus diz? Por que é que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Veja, eles tinham fé. Mas a fé diante da circunstância que eles estavam passando se tornou pouca, insuficiente para aquele estado, para aquela situação. Era para eles olharem, sabe para quem, amados? Era para eles olharem para aquele que tem um controle da vida, para aquele que tem um controle de todas as coisas em suas mãos. Era para eles olharem para Jesus. Eles olharam para onde? Para as ondas, para a tempestade. Eles olharam para onde? Para o vento, mas não olharam para Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Pouca fé decorre de você dividir a atenção. Pouca fé decorre de você olhar para as outras coisas e não tão somente olhar para Jesus. Colocar a sua confiança em Jesus é você olhar tão somente para Ele. Essa é a ideia. É esse o pensamento que nós temos aqui. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se levantou, repreendeu os ventos, repreendeu o mar e fez uma grande bonança. Será que Jesus não sabia desde o começo o que ia acontecer? Sabia. Na verdade, o Senhor Jesus sabia desde a eternidade, porque a Bíblia diz que Ele é Deus antes de tudo existir, e todas as coisas estão diante dEle, e todos os nossos dias estão escritos diante dEle, sem que nenhum deles houvesse sido escrito ainda, sido vivido. Olha que coisa tremenda. Deus já sabia que aquela tempestade haveria de cair sobre aquele lugar. Jesus já sabia. Por que Jesus não avisou eles antes? Porque a nossa fé precisa ser robustecida, ser fortalecida. A nossa fé precisa ser aumentada por essas circunstâncias. A gente precisa entender e ver que nós não estamos com essa fé toda, não estamos com essa confiança toda, que nós não estamos tão firmados como estamos dizendo. E aí quando essas circunstâncias surgem para que justamente a gente abra os olhos, para que a gente entenda, para que a gente perceba e para que a gente comece a olhar para quem? Para Ele. Essa é a ideia. E talvez você esteja me ouvindo assim, mas pastor, eu não passei pelo Covid. Amados, tempestade aqui não é apenas Covid. Tempestade aqui não é só o câncer que chega na nossa vida, na vida da nossa família. Às vezes é um problema dentro de casa. Às vezes é um problema de um esposo com a esposa. Às vezes é um problema de um pai com o filho, ou de um filho com o pai. Às vezes é um problema no emprego. Hoje de manhã o nosso irmão Duval estava aqui conosco e eu me lembrei que o nosso irmão Duval, vocês lembram que o irmão Duval levou uma queda e entrou de licença médica, foi para o INSS e tudo. E quando encerrou nessas semanas passadas aí, a licença dele chegou ao fim. A firma só esperou encerrar, porque quando encerrou, ligou para ele e disse, por telefone mesmo, você está demitido. São circunstâncias que chegam na vida da gente assim, diz assim, puxa, e agora? Que nos desestabiliza. São notícias que você ouve e que você perde o seu chão. E aí, amados, deixa eu dizer uma coisa a vocês, não é apenas alguns de nós, todos nós vamos passar, porque os discípulos no barco é a metáfora da nossa vida. Nós não temos, hoje de manhã eu disse, nós não temos assim um chão firme o tempo todo. Na verdade o nosso chão não é tão firme assim. Na verdade nós não temos essa firmeza. A nossa vida se parece com um barco no meio do mar. Nós estamos caminhando para um porto, mas nessa trajetória até chegar nesse porto, nós vamos passar por muitas tempestades. E tempestades que não vão ser avisadas. Tempestades que vão cair. E nós vamos muitas vezes titubear.
A sua fé vai fazer a diferença nesse momento. Jesus sabia que aquilo não era brincadeira. Jesus sabia que aquela tempestade era forte. Jesus sabia que as ondas estavam batendo com força. Jesus sabia que os ventos eram fortes. Jesus sabia que o barco era frágil. Sabia. Mas é interessante que aquilo não justifica a atitude dos apóstolos. Porque Jesus olha para eles e diz assim: por que é que vocês estão temendo? Homens de pequena fé. Por que, amados? Porque essas coisas vão existir o tempo todo. Mas nós precisamos estar nessa hora com a nossa fé firmada no Salvador. Terceiro momento que eu queria chamar a atenção de vocês, Mateus 14, verso de número 31. Mateus 14, 22, me perdoe. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Mateus 14, 22. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: olha de novo, o que é que Jesus diz? Homem de pequena fé. Olha de novo Jesus falando: por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês agora. Vamos pensar com você nisso. A nossa fé passa por estágios. A nossa fé passa por situações. Ali, naquele momento que os apóstolos estavam com Jesus no barco e as ondas estavam batendo, a tempestade caiu e Jesus estava dormindo, eles aprenderam que mesmo diante das circunstâncias que desestabilizam, eles precisavam focar em Jesus. Eles precisavam entender que Deus não dorme. Eles precisavam entender que o tempo todo o Senhor Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Mas pastor, e agora? O que é que Jesus queria ensinar a cada um de nós? Os discípulos estão no barco, o vento era contrário, estava soprando muito vento, e Jesus chega, os apóstolos dizem: é um fantasma, e Jesus diz assim: não tem mais, sou eu. E Pedro diz assim: se é o Senhor, me manda ir até aí. É isso que ele está dizendo. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Ali era um degrau a mais da fé. Tem horas que eu vou ficar no barco, tão somente a tempestade ao meu redor, os ventos ao meu redor, e eu vou estar no barco ali e vou focar em Jesus. Mas vai ter momentos que o Senhor Jesus quer que eu ande por cima das águas.
Vai ter momentos que o Senhor quer que eu ande por cima das dificuldades, que eu ande por cima dos problemas, que eu ande por cima das lutas. Olha que diferença. Eu não vou ficar aqui confiando que Deus tão somente vai fazer alguma coisa e vai acalmar aquela tempestade. Não, eu dou um passo de fé maior. E eu agora começo a andar pelas águas e dizer assim: mesmo que o vento esteja de um lado, esteja de outro, mesmo que eu esteja num lugar e esteja para colocar os pés em algo altamente instável, porque o mar é instável. Mesmo que eu vá botar o pé ali e seja instável, mas eu vou andar por cima das águas. Esse é um nível maior de fé. É isso que Ele quer nos ensinar. Não é apenas um Salvador que nos tira das águas e nos socorre. Nossa fé no Salvador, Ele quer nos ensinar, é uma fé que nos faz capazes de atravessar tempestades e de andar sobre as águas na força que Ele nos dá. É Cristo vivendo em nós para nós andarmos como Ele andou, para vivermos como Ele viveu e para sermos como Ele é. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui, me ensinando? Jesus está dizendo para Pedro: vem. Jesus está dizendo: você tem autoridade, você pode. Não porque há poder ou autoridade em você, mas por causa daquele que te fortalece. Pastor, como é que é isso? Eu vou explicar a vocês. A Bíblia diz que Paulo estava numa prisão. E eles poderiam estar ali ansiosos pela vida deles. O que é que ia acontecer amanhã? Poderiam? Sim. Mas eles não estavam ansiosos. Eles não estavam inquietos pelo que estava acontecendo. Eles deram um passo de fé maior. Qual é o passo de fé maior? Eles andaram por cima das águas. Sabe o que é andar por cima das águas? A Bíblia diz que eles começaram a cantar. A Bíblia diz que de madrugada eles estavam cantando. Aleluia. Você entende o que é isso? Não é apenas pensar: puxa, eu estou aqui preso, Deus vai me tirar dessa prisão, e eu estou aqui. A Bíblia diz que eles eram amarrados com ferros nos pés. Eles eram prisionados, estavam lá numa prisão úmida, certo? E eles não ficaram apenas pensando: puxa, vamos crer que Deus vai nos tirar daqui. Não. Eles começaram a cantar. Isso é um passo de fé maior. Isso é andar por sobre as águas. Sabe? O mar continuava o mesmo quando Jesus chegou. E aí você olha para mim e diz assim: por que é que Pedro começou a afundar? A Bíblia não diz que o vento começou a soprar mais forte. A Bíblia não diz que as ondas subiram mais alto. O vento não mudou, o mar não mudou. Quem mudou? Pedro. Ele simplesmente tirou o foco na palavra de Jesus e em Jesus, e colocou o seu foco aonde? Na força do vento, que já soprava da mesma maneira antes dele sair do barco. Fé é colocar os meus olhos naquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que me dá estabilidade na instabilidade, daquele que me reveste de forças. Não há forças em mim, mas Ele me reveste de forças, me capacita a estar andando por cima das tempestades e por cima das lutas e por cima das dificuldades. Esse é um estágio maior de fé. Então essa noite nós falamos sobre 3 verdades. Quando o Senhor Jesus, nos 3 versos que a gente usou, nos 3 textos que a gente usou, Jesus repreende os apóstolos e diz: homens de pequena fé. Primeiro, a fé vai nos livrar da ansiedade, porque você vai entender que você tem um Deus que não é apenas um Deus distante, um Criador, mas Ele é, qual é a palavrinha? Pai.
Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que está distante assim, está distante, né? Mas diz para a pessoa que está do seu lado assim: você tem um Deus que cuida de tua vida, porque Ele é o teu Pai. Amém. Nós podemos sair daqui confiando nisso. Segunda verdade, nós podemos crer, amados, que nós temos um Salvador que não dorme, que tem um controle de todas as coisas nas suas mãos. Aparentemente as coisas estão descontroladas e desestabilizadas. Aparentemente, porque eu estou vendo apenas o plano material. Mas imagina comigo, Marcos, pensa comigo, Marcos, quantos anos estavam ali naquela tempestade para não deixar aquele barco virar? Quantos anos não estavam? Tinha muito antes, não? Mas no plano material eu só enxergo as circunstâncias que me desestabilizam. O Senhor Deus está querendo que eu tenha uma fé que vá além do que está às minhas vistas. E que mesmo que eu não compreenda, e mesmo que a tempestade, que as ondas, que o vento estejam batendo com força, eu possa entender que eu tenho um Salvador que se preocupa comigo. Um Salvador que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E terceiro, Deus quer nos levar para um ponto mais alto da nossa fé. Sabe, Jesus não repreende Pedro por ele ter querido andar sobre as águas, como ele estava fazendo, mas porque ele não ficou firme em seu propósito até o fim, mas duvidou. Jesus quer que você entenda que quando Ele mandar e chamar, vem. Você não questione, mas Senhor, olha o mar. Senhor, olha o vento. Quando Ele diz vem, coloca o pé. Pisa por cima da água. Pisa por cima da tempestade. Louva, canta, vai a um nível mais alto. Sabe? Porque você vai estar tão somente olhando para quem? Para o seu Salvador. É isso que Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos precisam estar o tempo todo, amados, com nossos olhos fixos nesse Salvador.